o primeiro homem e o segundo homem. Este segundo par é encontrado em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 ao 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, ou natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Assim como o primeiro par, o primeiro homem e o segundo homem, também são termos relacionados a raças, mas eles diferem as duas raças de homens, sobre Adão e sobre Cristo a partir de uma perspectiva completamente diferente. Mas eles definem as duas raças de homens, sob Adão e Cristo, a partir de uma perspectiva completamente diferente. O velho homem e o novo homem são termos que focam as ordens morais contrastantes ligadas a cada raça, enquanto o primeiro homem e o segundo homem são termos que focam as ordens naturais e espirituais ligadas a cada raça. A raça dos homens sobre o primeiro homem, Adão, é exatamente isso, o primeiro. Não havia outras raças de homens na Terra antes de Adão. Isso exclui a noção do homem de Java, de Piltdown, de Neandertal e etc. A raça da nova criação sobre Cristo, o último Adão, também é exatamente isso, a última. Não haverá outras raças de homens que se seguirão. Isso exclui as ideias de ficção científica que sugerem que podem haver outra raça de homens no futuro. Existem 3 diferenças básicas que marcam a cabeça das duas raças de homens sobre Adão e Cristo. O primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente, sendo uma criação de Deus, enquanto Cristo, o último Adão, não foi feito. Ele é o Criador. No versículo 45 da versão inglesa King James, as palavras "foi feito" em conexão com Cristo estão em itálico e não estão no texto grego. O primeiro homem, Adão, recebeu vida, enquanto Cristo, o último Adão, é um espírito vivificador que dá vida à sua descendência espiritual sob ele em sua nova raça. João 17, 2 e capítulo 20, verso 22. A ordem da humanidade sob Adão é natural, com alma, e terrenal, mas a ordem da humanidade sob Cristo é espiritual e celestial, versos 46 e 47. Alguns detalhes adicionais sobre o primeiro e o segundo homem são os seguintes. O primeiro homem. O velho homem e o primeiro homem são termos usados pelo apóstolo Paulo para definir 2 aspectos diferentes da raça humana sob Adão. O velho homem indica o estado corrupto da raça caída, enquanto o primeiro homem indica o que é natural e terrenal na raça. Portanto, não são termos que podem ser usados de forma intercambiáveis. Nunca é dito que o primeiro homem seja pecaminoso. Na Escritura, nunca se diz que o primeiro homem é corrupto ou pecaminoso, enquanto o velho homem nada mais é do que isso. O primeiro homem é um termo que se concentra no lado terrenal e anímico da raça sob Adão, no que é puramente natural na humanidade. O que é humano e natural não é mal. Por essa razão, nunca se diz que o primeiro homem foi crucificado com Cristo ou que tenha sido submetido ao juízo de Deus, como é o caso do velho homem, Romanos 6,6. A criação do homem conforme a primeira ordem tem muitos atributos do próprio Deus, pois ele foi criado à sua imagem e à sua semelhança, Gênesis 1,26. Por exemplo,
O homem tem uma personalidade definida com gosto e aversão. Ele também tem sentimentos e capacidade de raciocínio e etc. Beleza e intelecto naturais não são maus, mas fazem parte da composição de um ser humano. Deus não levou isso a juízo, pois saiu da sua própria mão na criação. É o mesmo com o nosso corpo. Nunca se diz que ele é mau. Como mencionado anteriormente, a versão inglesa King James traduz Filipenses 3:21, nosso corpo vil. Mas essa não é a melhor tradução. Por isso, o que Deus criou não é vil. Se nosso corpo fosse vil no sentido moderno da palavra, nunca seríamos rogados a apresentá-lo a Deus como sacrifício vivo. Romanos 12:1. Da mesma forma, nunca se diz que a criação material que surgiu da mão de Deus seja má. Ela tornou-se impura pelos efeitos do pecado e precisará ser purificada. Jó 15:15, 25:5 e Hebreus 9:23. E algum dia será colocada de lado e substituída por um novo céu e uma nova terra. Hebreus 1:10-12 e Apocalipse 21:1. Mas não é dito que seja julgada por Deus, como é o homem na carne. Embora não seja dito que o que é natural no primeiro homem esteja sob o juízo de Deus, toda aquela ordem da humanidade foi substituída por outra ordem sobre Cristo, que é superior. Essa é a força da palavra. Depois, em Coríntios capítulo 15, verso 46. Portanto, o primeiro homem foi posto de lado e substituído pela nova ordem da humanidade sob Cristo. Os cristãos fazem parte dessa nova raça agora e estão esperando para trazer fisicamente a imagem da segunda ordem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 49. O segundo homem. O Senhor é o segundo homem e o último Adão. Como o segundo homem, sua humanidade foi de uma origem inteiramente nova, sendo concebido pelo Espírito Santo por meio de uma virgem. Lucas 1:35. Havia uma união das naturezas divina e humana, mas a parte do pecado, que formava essa nova ordem da humanidade como vista em Cristo. Quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos, tornou-se a cabeça da nova raça de homem como o último Adão. Essa raça é caracterizada pelo que é espiritual e não pelo que é natural, isto é, celestial em origem, verso 47, celestial em caráter, verso 48, celestial em destino, verso 49. O Senhor não trouxe sua humanidade do céu quando veio a este mundo. Ele é que era do céu, isto é, ele era uma pessoa celestial. Observe também, o versículo 48 diz: somos celestiais. Estamos esperando que nosso corpo traga a imagem do celestial, quando o Senhor vier, verso 49. Mas não precisamos esperar para sermos celestiais. Já somos criaturas celestiais, verso 48. Como parte dessa nova raça celestial, devemos valorizar tudo que tem seu selo e cultivar essas belezas e qualidades celestiais em nossa vida e na Assembleia. Algumas considerações práticas. Visto que fazemos parte dessa nova raça celestial de criação, que substituiu a primeira raça sob Adão, devemos andar como tal, sendo criaturas celestiais. Precisamos ter o cuidado de não introduzirmos nada da primeira ordem do homem na esfera da nova. O que é do primeiro homem não deve intrometer-se nas coisas divinas. Pensar meramente em linhas terrenais e naturais é andar abaixo de que somos como seres celestiais. Graças naturais, intelecto humano, sentimentos humanos e etc. não são maus, mas essas coisas emanam do primeiro homem
e não tem lugar na Assembleia. A intrusão dessas coisas naturais foi um problema na Assembleia de Corinto. De fato, neste mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo estava tratando disso. Os coríntios estavam, com seu intelecto humano, tentando entender como os mortos eram ressuscitados. Verso 35. Como eles não conseguiram descobrir, alguns deles não acreditaram que havia uma ressurreição dos mortos. Podemos aplicar o intelecto e a razão humana nas coisas de Deus, o que certamente nos levará ao erro. Já não ocorreu de nos sentarmos em reuniões de cuidado e ouvirmos ideias e opiniões humanas, mesmo que bem intencionadas? Tais intrusões não devem ser usadas na esfera espiritual, onde a palavra de Deus deve ser o único guia. Trazer música para adoração a Deus em uma assembleia cristã seria uma intrusão do primeiro homem nas coisas de Deus. A habilidade humana de tocar linda música é algo natural, é aceitável em seu lugar próprio, mas não pertence ao ciclo das coisas espirituais na assembleia. Por outro lado, apresentar-se com orgulho e vanglória é uma característica do velho homem, e certamente também não tem lugar na assembleia. O sentimento e a emoção humanos que emanam do primeiro homem podem afetar nossas afeições na assembleia e nos levar ao contrário da palavra de Deus. Um exemplo seria alguém abraçando carinhosamente uma pessoa que foi tirada de comunhão por algum mal, com que a Escritura diz que não devemos ter comunhão, porque sente pena dela. Além disso, o que é decente e respeitoso no primeiro homem pode ser apoiado e até concedido um lugar na Assembleia. Há uma tendência de se valorizar um irmão que tem charme natural, graça e capacidades intelectuais, em vez de valorizá-lo por suas qualidades espirituais.